estudantes do segundo e do terceiro ano, tudo bem? Sou a professora Manu, tô aqui com vocês para mais uma aula de robótica. Peguem o seu caderno, já coloquem a data de hoje. Hoje é a nossa aula 32, escrevam lá, escrevam a palavra robótica e desenhem ali a engrenagem também. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. E aí, registraram já o cabeçalho no caderno? Na nossa aula passada, nós falamos lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vocês lembram? São 17 objetivos que foram definidos, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que são países que se reuniram e definiram esses objetivos para que eles sejam cumpridos até 2030, em prol de um mundo melhor e mais sustentável. E aí a gente mostrou para vocês a nossa cidade sustentável, a gente vai falar um pouquinho dela de novo e hoje a gente trouxe umas outras montagens para que vocês possam observar. Vamos ver agora a cidade? Então olha só, observem aqui novamente nessa representação da nossa cidade sustentável. Temos ali a usina eólica, vocês estão observando o ônibus híbrido que a gente comentou, que funciona com combustível, diesel e também energia elétrica. O carrinho elétrico, tá passando agora aí na frente, o carrinho azul. Temos as casinhas com as plaquinhas solares ali, as placas fotovoltaicas que vão captar energia solar. E a representação aqui da nossa cidade. Então a gente está mostrando para vocês relembrarem. Então, comentei com vocês que hoje a gente trouxe alguns outros dispositivos que nós podemos utilizar na robótica. Então, a gente construiu aqui nessa cidade um semáforo, A gente colocou umas luzinhas de LEDs, mas ele está aqui representando, ele não está funcionando. E nós temos também o temporizador aqui, que foi construído com o microbit. E eu já vou explicar o que é esse temporizador aí do semáforo de pedestre e como ele funciona. E o que é esse dispositivo. Antes, eu queria mostrar para vocês como que funciona. Aqui a gente tem um simulador do semáforo. Então, como que ele vai funcionar, Isso aqui que vocês estão vendo, cheio desses fios, essas ligações, essa plaquinha aqui, ele foi feito, é um protótipo feito num Arduino. Então, a gente já vai conversar um pouquinho sobre o que são esses dispositivos, microbit, Arduino, e como que a gente vai utilizá-los, nos projetos de robótica. Então, se vocês prestarem bem atenção aqui, ele foi programado igual um semáforo de verdade. Então, olha só, agora ficou verde, vai ficar um tempo verde, aí ele vai para o amarelo e em seguida para o vermelho. Como funcionam os semáforos aí nas cidades, Então, eles são programados dessa forma. E aqui a gente tem também o temporizador, que ele vai fazer a contagem regressiva para o pedestre. Então, quando tá verde, ele não tá funcionando, porque tá aberto o semáforo para os carros. Aí vai ficar no amarelo, no vermelho, e aí o pedestre pode atravessar, ele faz uma contagem regressiva ali. Estão vendo os numerozinhos aqui que estão sendo projetados no LED? Então a gente vai conversar agora um pouquinho sobre esses dispositivos, o que eles são. E a gente tem também aqui esse protótipo de temporizador do semáforo, que foi feito com essa plaquinha aqui que é o microbit. Então vou ligá-lo aqui para vocês verem. E ele vai fazer uma contagem de 1 a 20, que é o tempo que o pedestre teria para atravessar uma via. Seria 20 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Então, ele foi programado para fazer essa contagem, de 1 a 20, para que
para o tempo do pedestre, então, atravessar, né? Então, sabe que tem esse tempo e em alguns locais, se a gente observar, em vias movimentadas, existem esses semáforos, né, com o temporizador para o pedestre. E falando também do outro dispositivo que eu mostrei para vocês, do Arduino, ambos são plaquinhas microcontroladoras, então como se fosse um pequeno computador que nos auxiliam em alguns projetos. Então, eles são utilizados, como eu comentei com vocês, para os nossos projetos de robótica, quando a gente quer dar inteligência, né, para algum projeto. Então, tem sensor de movimento, de temperatura, e o Arduino ele é um pouquinho mais complexo, né, ele pode ser programado, ele tem um programa específico. O legal é que ele foi desenvolvido por um pessoal, por estudantes lá da Itália, e a intenção deles é que todos tenham acesso à linguagem de programação, a processos de automação, né, nas residências ou nos seus próprios projetos mesmo. Então, mas hoje, quem vai contar o que é o Arduino e para que ele é utilizado são as equipes de robótica de alta performance de 6º a 9º ano aqui da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Então, existem algumas equipes de robótica em algumas escolas e os estudantes utilizam, né, um outro kit de robótica e utilizam também em alguns projetos o Arduino. A primeira que vai contar para vocês o projeto deles e o que é esse Arduino é a Júlia, lá da Escola São Miguel. Então acompanhem aí o vídeo dela. Oi, meu nome é Júlia Pozani Campuschelli, eu estudo no Colégio Municipal São Miguel e eu faço parte do projeto de alta performance da equipe de robótica Fusion Robôs, os dois ministrados pela professora Patrícia Maiorque, e o que mais me chamou a atenção para entrar no projeto foi a tecnologia, porque eu gosto muito dessa área de mecatrônica, onde se mistura tanto o design de projetos, de peças, assim, quanto a área de programação. O que eu mais gostava de fazer era programar as coisas e vendo elas dando certo, porque a maior emoção que existe é essa. Era emocionante no caso, mas eu vim falar sobre esta plaquinha aqui, que é a base do sistema de Arduino. Ela é como se fosse um computador, onde você joga as informações e ele obedece, tipo, você consegue fazer inúmeras coisas, conectando sensores e motores. A gente, quando estava fazendo, trabalhou com essas LEDs, onde a gente trabalhou com o sistema de semáforo. Nele, a gente trabalhou tempo, também trabalhamos as cores, e foi bem interessante, porque a gente percebeu que tudo é facilitado com a placa de Arduino. Além disso, tem muitas outras funções, como o sensor de luminosidade, o sensor de presença, de distância, que é usado em carros, para quando você está dando ré, por exemplo, para você não bater, você usa o sensor de distância, onde ele vai dizer se está muito próximo ou distante ainda objetos, para não ter acidentes. A gente também tem sensores de temperatura, de umidade e entre outros. Tem o Tinkercad, que é um site online e grátis, onde você se cadastra e consegue explorar inúmeras funções. Ele é um simulador, onde tem tudo isso que eu falei e muito mais. É bem legal e fácil. E é isso, tomara que vocês tenham gostado. Meu nome é Júlia Pozenic e tchau! E aí, bem legal que a Júlia contou pra gente, né? Obrigada, Júlia, pela tua participação aqui na nossa aula de robótica. Então, olha só, outra coisa bem legal que a Júlia comentou ali é o site Tinkercad. Então, uma plataforma, um site gratuito que a gente pode acessar e ali ele tem 3 opções de coisas que nós podemos aprender. Tem ali a questão dos projetos em 3D, das modelagens em 3D, tem os simuladores de Arduino, então você pode, mesmo que você não tenha um Arduino na sua casa, você pode utilizá-lo, né, através desse simulador. Então você vai fazer de forma virtual, aprender a programar, né, online. E tem também lá a programação em blocos, que é o mesmo software, né? Aliás, não é o mesmo software, mas é um software parecido com o que a gente tem ali nos kits de robótica. Então você vai encaixar os bloquinhos para fazer a programação.
Então, falando um pouquinho do simulador do Arduino. Então, vocês estão vendo ali na próxima tela que ele está aparecendo mais ou menos como ele aparece lá no site do Tinkercad. Então, tá ali o site, se vocês quiserem acessar, só lembrando, sempre com autorização do responsável. Então, pode acessar, é um site livre, mas sempre pedindo autorização para o seu pai, para sua mãe, para alguém que possa autorizar você a fazer isso. Então a gente tem ali o protoboard, aquela plaquinha branca onde vão os componentes eletrônicos, nós temos o LED, os resistores e os jumpers, né, que vão fazer, são os fiozinhos que fazem a conexão entre a plaquinha ali, que é como se fosse um pequeno computador, com os componentes eletrônicos ali. Então, no nosso semáforo que eu mostrei ali para vocês, né, o jumper está conectado ali na plaquinha e no LED ele vai fazer acender o LED. Então, falando também da impressão 3D, que é o que eu mostrei para vocês, a gente vai primeiro ver um vídeo de como funciona essa impressora e depois eu mostro algumas peças para vocês. Vamos lá? Então, vocês viram que interessante? Então, ali no Tinkercad, a gente pode desenhar ou projetar, criar algo, e aí você faz a modelagem, e nesse programa ele converte para fazer a impressão aí da peça, né, em 3 dimensões, por isso que a gente fala em 3D. E a peça que estava imprimindo ali é essa daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Então, agora, nessa época de pandemia, foram desenvolvidas algumas tecnologias, como a professora Ana já mostrou numa aula anterior. E esse daqui é uma pecinha que foi desenvolvida para que a gente não tenha tanto contato, por exemplo, no trinco da porta, no celular, no elevador. Então, você utiliza essa pecinha aqui para você, né, ficar mais protegido, para não ter tanto contato. Então, bem interessante, né? Essa é a função dessas impressoras 3D. Então, elas foram criadas para desenvolver esses protótipos, essas tecnologias que vão ajudar, nos auxiliar ali no dia a dia. E aí, a gente tem também aqui umas outras pecinhas, né, que foram impressas ali. Esse aqui é um dinossauro, então ele foi impresso peça por peça. E aí, é como se fosse um quebra-cabeça, né, em 3 dimensões. Ele é montado, as pecinhas, e forma o dinossauro. E tem também aqui uma outra peça, só que eu trouxe para mostrar para vocês, que é um farol do saber e inovação, né, uma miniatura do farol. E aqui o que está mostrando lá na imagem para vocês, que é uma estrutura. Então, isso aqui foi feito bastante, né, impresso nas 3D, nas impressoras 3D aqui de Curitiba e no Brasil todo, enfim, que é uma estrutura para encaixar, né, esse acetato aqui, que é essa proteção, que a gente chama de Face Shield, né? A professora Ana já tinha mostrado em outra aula para vocês, mas aqui mostrando mais uma vez a função da impressora 3D aqui nesse equipamento, né, que foi desenvolvido nessa época de pandemia. E aí, o que vocês viram lá também imprimindo é esse filamento aqui que ele é utilizado, né? A gente chama de filamento, ele é um plástico, PLA, e a impressora ela esquenta numa temperatura bem alta e vai derretendo esse plástico e vai imprimindo as peças essas que eu mostrei para vocês. Bem interessante, né? Então, dando sequência aqui um pouquinho na nossa aula, que a gente está falando desses outros recursos tecnológicos, a gente vai falar de um projeto lá da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, que é da horta irrigável. Então, essas imagens que vocês estão observando ali são dos estudantes, né, e alguns componentes ali dessa horta. Essas imagens, elas foram cedidas pelo professor Gerry Adriano. Então, quem vai contar um pouquinho para vocês agora desse projeto é o Gustavo.
Meu nome é Gustavo, eu estudo na Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, sou do projeto de robótica e junto com a professora Karen e o professor Jerry. A minha equipe se chama Terra Maníacos. Meu interesse na robótica é aprender cada vez mais e colaborar com os projetos que a gente pretende criar. Hoje eu vim falar um pouco sobre a horta auto-irrigável, que foi um projeto que a minha equipe desenvolveu para pessoas que não ficam em casa ou que viajam muito, que não tem tempo de cuidar. Tudo vai ser feito através de um aplicativo que, com a programação do Arduino, ele vai mandar sinais de que ela precisa de água ou não. E foi 100% feito com materiais recicláveis. E eu queria agradecer também ao professor Jerry e à professora Karen por me dar essa oportunidade e aos meus amigos que ajudaram a desenvolver o projeto. Bem legal esse projeto deles, né? Obrigada, Gustavo, por ter contribuído com a nossa aula aqui também. Então, para as pessoas, né, que não têm tanto tempo de cuidar das suas hortas, né, que são mais esquecidas no dia a dia, então esse projeto ele é bem interessante. Outro projeto bem legal é lá da Escola Municipal Erlei Mel, da equipe de robótica lá do professor Welson. Então, ele fez um projeto também, eles desenvolveram um projeto com Arduino de identificação de dejetos descartados nas lixeiras. Então, como vocês podem observar ali na imagem, a intenção é que a pessoa, né, faça o descarte na lixeira correta. Então, existe ali o lixo orgânico e reciclável. Então, ele vai acender um LED, vai comunicar a pessoa se ela não estiver fazendo isso de maneira correta. E tem um vídeo também bem curtinho, mas ele vai mostrar um pouquinho desse projeto e um outro projeto que eles desenvolveram também com o kit de robótica Ludobot, que é o que a gente tem utilizado nas nossas aulas. Esse vídeo ele é um trechinho lá da Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi uma cerimônia de premiação que aconteceu no ano passado. Vamos ver? Bem legal também, né? Ali, como vocês puderam observar, eles fizeram a representação com o kit do Ludobot do movimento, né, do planeta Terra, de rotação e translação. Então, bem interessante ali que vocês puderam acompanhar. Obrigada lá para os alunos da equipe de robótica da Escola Municipal Erlei Mel. Agora, a gente vai ver mais uma participação de uma estudante que é a Aline, lá da Escola Municipal Omar Sabag. Então, é bem legal, esses estudantes são da equipe CyberHacks, então a Aline que está representando essa equipe, lá da professora Liz, e ela vai mostrar para vocês vários projetos que os estudantes desenvolveram com o Arduino. Então, presta bem atenção que está bem legal esse vídeo também. Oi, eu sou a Aline, eu tenho 14 anos, eu sou da equipe de robótica CyberHacks da Escola Municipal Prefeito Omar Sabag. A nossa técnica é a professora Liz Cavalcante. Bom, a robótica é um projeto muito significativo para mim, porque não é só construir um robô ou programar um robô. Não, tem muito mais. Através da robótica a gente consegue mudar o mundo para um lugar cada vez melhor, tanto para nossa geração quanto para as futuras gerações. Através da robótica a gente também aprende a utilizar várias coisas. Uma das coisas que a gente aprendeu a utilizar, né, foi o Arduino. O Arduino é um pequeno dispositivo que tem um microcontrolador. Nesse microcontrolador tem um circuito de entrada e de saída. E através disso a gente pode ligar um computador para programar o Arduino. A CyberHack já tem vários equipamentos que utilizam o Arduino. Um deles é o Root Filter, que é um equipamento de irrigação subterrânea. E esse equipamento tem um sensor de umidade. E nesse sensor ele vai estar identificando se a terra está muito seca ou não. Se estiver muito seca, ele vai mandar um sinal para o Arduino que vai abrir automaticamente a torneira para estar umedecendo toda a terra. E daí, quando tiver úmido o suficiente, vai desligar também automaticamente. Tem também o Cyberboot Magnetos, que é um equipamento que a gente fez para os exploradores espaciais. É um equipamento que tem um eletroímã que deixa os exploradores espaciais fixos ao chão enquanto eles estão fazendo os exercícios físicos dele. E através do Arduino a gente consegue regular a potência do eletroímã.
Tem também o Cyber Blind, que é um equipamento que a gente fez para os deficientes visuais. Ele é completamente audiodescritivo, então ele vai descrever todo o ambiente para o deficiente visual não estar esbarrando, batendo e se machucando. Tem também um que a gente fez, que é para os cachorros cegos, que é com o Arduino através do sensor ultrassônico, que vai estar informando para o cachorro, né, através de um som, através de um sinal sonoro e de um sinal vibratório, para o cachorro estar desviando e também não ficar batendo. E tem várias outras coisas que dá para fazer com o Arduino, vai de acordo com a sua criatividade e com a sua imaginação. Muito obrigada também, estudante Aline, lá da Escola Omar Sabag. A gente ficou bem feliz com as suas contribuições. Parabéns por esses projetos maravilhosos aí da equipe CyberHex. Então, olha só. Hoje, como eu falei para vocês, nós tivemos essas participações desses estudantes que são das equipes de robótica de alta performance. Então, o que acontece? Nas escolas municipais de 1º a 5º ano, que são as escolas que vocês estudam, a gente tem a robótica educacional, que é trabalhada, né, pelos professores de vocês, juntamente com os conteúdos. Mas nas escolas de 6º ao 9º, tem algumas escolas que têm uma equipe de robótica. E aí eles trabalham com outro kit, que eu já vou mostrar para vocês, e é uma equipe, né, que trabalha no contraturno. Então eles vão no turno contrário que eles estudam, para aprender um pouco mais sobre a robótica, né? Tem um professor e aí eles participam também de várias competições, de vários campeonatos bem legais. Então, como vocês podem ver ali na tela, é chamada, né, de robótica de alta performance. E aí essa imagem que vocês estão vendo é de uma premiação que aconteceu lá no ano passado, né, em 2019, da equipe dos conectados, lá da Escola Municipal Coronel Durival de Brito e Silva, do núcleo do Cajuru. Então, essa equipe, eles passaram por várias etapas, então, o campeonato é o FLL, que é o First Lego League. E o que acontece? Ele tem várias etapas regionais, então eles participaram aqui entre as escolas de Curitiba, e aí eles foram vencendo cada etapa e foram para uma etapa internacional, que aconteceu lá no Líbano. E eles voltaram, né, também com uma premiação, então eles foram campeões nessa etapa internacional também. E a premiação que eles ganharam, esse troféu que vocês estão vendo ali, é do design mecânico. Então, o que acontece? Eles ganharam por conta da montagem que eles fizeram, né? Então, foram avaliados nessa categoria e foram campeões. Bem legal, né? Agora, a gente vai ver uma outra equipe lá da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, do núcleo do Pinheirinho. Essa equipe aí, eles participaram também da Olimpíada Brasileira de Robótica, então é um evento, um campeonato que é nacional, né, acontece aqui no Brasil, mas também passaram por várias etapas, competindo, né, com as escolas aqui de Curitiba, do Paraná, e aí foram para a última etapa lá no Rio Grande do Sul. Então, essa equipe é do Terra Maniacs. Então, vocês podem observar ali na tela, né, que eles estão segurando uma montagem. E nas outras imagens, vocês veem que tem ali umas linhas. Lembra que a gente já trabalhou com vocês o seguidor de linha? Então, em algumas competições também, eles fazem os desafios, né, os desafios que eles têm que cumprir. E tem ali o seguidor de linha, como a gente já tem visto. Então eu falei para vocês que ia mostrar o kit, então o kit que eles utilizam é esse que tá aparecendo aí na tela para vocês, que é o kit de robótica Lego EV3. Então é um kit mais complexo, com muito mais peças e ele tem mais funções ali, né? Ele, como vocês estão vendo naquela montagem, ele tem sensores, atuadores, né? Aquela parte maior que vocês estão vendo ali no carrinho é como se fosse o cérebro, né, das montagens ali que a gente vai passar a programação, né, como a gente já viu no nosso kit que a gente trabalha com vocês. Então esse é o kit de robótica de alta performance das equipes de 6º a 9º ano. E o último ponto que a gente vai comentar rapidamente aqui da nossa aula é sobre o processo de automação residencial, que seria você programar algumas funções da sua casa. Por exemplo, por comando de voz, acender a luz, acende-se a luz, né? Isso é possível fazer com Arduino, ou abrir a porta, tudo automatizado, tudo de forma programada. Então agora nós vamos lá para a nossa atividade. Olha só, lá no início nós falamos dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então a nossa atividade tem um pouco a ver com esses objetivos, com 17 objetivos ali. Então pensando nos processos de automação, que é o que a gente viu hoje, nos projetos das equipes, né?
E nos ODS, nesses 17 objetivos, o que você gostaria de criar para sua casa? Ou para você? Ou ainda para sua cidade? Desenhe ou crie um protótipo com materiais alternativos. A gente já viu que é possível, nas construções de robótica, a gente utilizar materiais recicláveis, papelão, papel, palitos. Então, utilizando a sua imaginação, você vai pensar em algo. Eu tive algumas ideias, então eu coloquei ali para inspirar vocês. Olha só, naquela lâmpadazinha estão ali as ideias que a professora Manu teve. Que tal um chuveiro digital que contabiliza quantos litros de água você gasta por banho? Então, pensando que nós temos que economizar água, temos que fazer um controle disso, ia ser bem interessante. Um chuveiro que quando a gente estivesse lá tomando banho, depois ele mostrasse lá, né, o quanto que a gente gastou de litros de água. Ou uma geladeira que fornece a quantidade de calorias dos alimentos. Também seria bem interessante a gente saber o que a gente está comendo, a quantidade certa ali para ter uma dieta saudável e equilibrada. Ou ainda um aplicativo que mapeie o comércio local da sua região, ajudando os pequenos empreendedores. Então, sabe aquela panificadora perto da sua casa, aquela mercearia, aquele aviário, né? A gente podia criar um aplicativo, mapear todos esses lugares e ajudar ali o comércio, né, da sua região. Isso também seria bem interessante. Então, essas foram as minhas ideias, mas eu tenho certeza que com a criatividade de vocês vão criar coisas bem legais. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês pensem aí nessa atividade, mas vocês vão fazer ou terminar depois da nossa aula, combinado?
Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido bastante e a gente se vê na próxima. Tchau!